Olá, começa agora mais um programa na livraria e nós temos um entrevistado especial hoje, diretamente da Noruega. Nós vamos conversar com Vitor Mônico Truzzi. Ele é artista, performance e design de interiores. E na sequência, mais um daqueles momentos deliciosos com o nosso sommelier, Luiz Escolto. E como sempre, Aline Cravo, escolhendo os livros mais vendidos na livraria e os top 10 da revista Milan Store. Não saiam daí, voltamos em seguida. Estamos conversando com Vitor Mônico Truzzi, artista morador da Noruega. Seja bem-vindo ao nosso programa, Vitor. Obrigado, Mário. Não é a primeira vez que eu venho aqui, né? Eu estive aqui na inauguração, já dei uma entrevista para a sua revista e é sempre um prazer estar aqui conversando com você, com Marília e contando um pouco da minha trajetória, né? Ô Vitor, uma das coisas que a gente observa no seu trabalho essa diversidade de coisas. Fala um pouco da sua dedicação nesse mundo artístico na Noruega. Bom, eu vou começar daqui para chegar lá, né? Como que eu cheguei na Noruega. Eu sempre fiz arte, desde criança, aprontando em casa e depois querendo ser papa, depois querendo ser bailarino e ninguém entendia nada e na época não tinha opção nenhuma no município de Garça em relação à arte. Realmente a gente era muito fechado aqui no interior e a arte se centralizou São Paulo, Rio de Janeiro, nos grandes centros, na minha idade, no meu tempo. Bom, eu acabei saindo para São Paulo, acabei dançando, depois eu fui para Bahia, acabei dançando em Salvador também, trabalhando com teatro. Depois eu saí, eu fui para o Chile, voltei, fui para a Suíça, dancei alguns anos no Teatro de Berna, dancei com algumas companhias, voltei para o Brasil, fui novamente para o Chile e acabei conhecendo ou reconhecendo uma turma de noruegueses que eu conheci anteriormente num festival de dança em Berna, na Suíça. E entramos na questão do Facebook, você vê uma imagem, você pergunta, você esteve por acaso em 1991 no Dam Centrale, na Suíça, dançando? Foi você? Foi. Então você reata contatos e através deste momento do Facebook, eu trouxe um grupo de noruegueses para Garça, onde eu trabalhei como diretor cultural de 2001 a 2005. E nessa fase eu fiz, juntamente com o prefeito e com outros secretários, a Escola Municipal de Cultura Artística. E eu os levei para dar um curso para os professores de movimento com objetos. E a partir daí eu fui para a Noruega e comecei a fazer produção cultural. E uma coisa leva a outra, você acaba fazendo arte porque não tem como escapar. Você, falando de arte, você também é um produtor de cinema, né? E recentemente eu vi algo sobre que você foi premiado num trabalho cinematográfico, é isso mesmo? Mário, foi assim. Eu faço produção de artistas, palestrantes, especialmente arte para bebê, que é o que eu acho que a gente deveria ter mais no Brasil. Até na entrevista que eu dei na sua revista, eu ainda falei sobre isso. E eu sempre retomo, porque eu acho importante a arte educação e a arte sem vínculo com a educação. Tudo é importante. E produzo filmes, produzo peças de teatro, depende do cliente, o que ele precisa e se ele me procura. Dessa vez eu atuei num filme de uma diretora sueca jovem, que se chama Sabina Jakobsson. Eu já trabalhei anteriormente com ela
ela precisava de um estrangeiro atuando no filme, um estrangeiro que pudesse atuar, que pudesse trabalhar. Então eu fui selecionado e trabalhei. E por sorte o filme teve foi um filme instalação, ou seja, foi mostrado dentro de galerias de arte, com uns pinheiros gigantes com neve e várias telas, e eu em diferentes fases nessas telas, dentro da história no filme. Inclusive uma conversa com outro brasileiro sobre as diferenças culturais entre a Noruega, que fica na Escandinávia, e no caso a América Latina, a América do Sul, né? E a gente trabalhou essas diferentes, nossas queixas. Puxa, eu abro a porta, a pessoa não agradece, nem olha na cara. Que falta de educação. Esse brasileiro começa a contar o dia a dia dele e eu conto o meu. E esse filme instalação, teve uma boa repercussão. E ela me chamou para esse último filme. Ela falou, Vitor, eu quero você como o ator principal, falando o texto em inglês, mas você vai responder o texto em norueguês. Então, os outros atores, todos profissionais também, falavam em norueguês e eu respondia em inglês. Então, ficou uma coisa muito engraçada e estranha ao mesmo tempo esse filme. E é uma refilmagem de um filme que se chama Killing Robert, Matando Robert, que é do David Lynch, que faz parte de uma trilogia. Esse filme é o terceiro que eu faço com ela também, que ela quis montar usando os mesmos atores, diferentes diretores, e fez uma sequência, às vezes, para mim, não lógica, mas para os festivais super lógica, porque eu não sou crítico de cinema, eu apenas atuei, mas interessante. E esse filme acabou ganhando o prêmio no Festival de Curta de Nova York, ganhou o prêmio em Los Angeles, foi nominado na Espanha, em Madrid, no Festival Internacional de Cinema de Madrid, como o melhor filme estrangeiro. Está na Bienal de Veneza como representante da Noruega também. E vai abrir o Festival Internacional de Dança de Oslo, que é a capital da Noruega, em outubro. E também concorreu no Festival de Grimstad, junto com o pessoal do Sundance Festival do Canadá. Então foi um filme muito premiado, que é muito bom. Eu fico feliz porque ela é uma diretora jovem, muito aberta, muito interessada, e para mim dá um pouco mais de notoriedade dentro do campo artístico. Quem sabe eu estou dentro de outros filmes, né? Me diga uma coisa, Vitor, aqui no Brasil está começando, quando você fala em projetos, no Brasil está começando algumas empresas, o governo incentivar esses projetos culturais principalmente. E na Noruega, como que é esse incentivo do governo para a arte? Então, na Noruega nós temos chama Skolen Rucksaken, que é a mochila escolar. E a mochila escolar é um projeto que o governo paga profissionais do setor artístico, dança, teatro, escultura, filme, vídeo, fotografia, para ir às escolas e ensinar as crianças. Entra como uma matéria adicional. Como algumas escolas no Brasil têm teatro, tem algumas atividades extras, né, curricular. Lá também tem o extracurricular, onde as crianças aprendem com os profissionais diferentes atividades artísticas. E o governo incentiva os pais a levarem os seus filhos aos teatros, reembolsando o valor do ingresso para os pais. Você leva o seu filho para assistir uma obra, você vai deduzir no seu imposto de renda o valor desse ingresso gasto. Só o fato de você levar sua família, seu filho, num movimento desse, você já tem um incentivo através do reembolso do que é investido. Exato. No ingresso. Você tem o incentivo através do reembolso, que é uma forma, até uma estratégia, né, para impulsionar a arte dentro do país. Entre outros incentivos, porque a Noruega tem uma tradição esportiva. O norueguês é esportista, por natureza. Ele é de correr na neve, de escalar montanha, nadar nos lagos gelados, eles são atletas. Então o esporte ocupa o primeiro plano, né? Depois a arte, aí entra a música, entra a literatura,
entra a dança. Falando em música, eu gosto de perguntar, inclusive é uma curiosidade dos nossos telespectadores, os artistas brasileiros que são conhecidos nesses países desenvolvidos, por exemplo, na Noruega, no campo do teatro, no campo da música, quem que você pode dizer para nós que é sucesso lá, ou pelo menos apresenta volta e meia? O Paulo Coelho é sucesso. Paulo Coelho, o Paulo Coelho, como escritor, é sucesso. O norueguês tem uma afinidade com o Brasil. É até interessante, já que você tinha perguntado anteriormente sobre as diferenças. O Paulo Coelho trata dessa parte mística, não é? Mística. O misticismo. É um sucesso, campeão de venda aqui, né? A Noruega é mística. O norueguês acredita nos trolls, que são os anões das florestas. Ele acredita na força da floresta. Ele tem os deuses vikings, tem Thor e outros mais, né? Então ele tem o misticismo, né? Tanto no meu edifício mora um Arlen Kittel, é um escritor muito famoso de mitologia escandinava. Ele mora no mesmo prédio que eu. E ele fala muito sobre isso, e ele conhece Paulo Coelho. Então, Paulo Coelho é um brasileiro que se destaca lá, porque também a Noruega tem uma tradição grande com literatura, desde Ibsen, e eles gostam de ler, eles devoram livros, eles compram livro, eles consomem livro o tempo inteiro. Você vê um norueguês no ônibus, no trem, em pé, no ponto de ônibus, no avião, no supermercado, está todo mundo lendo o tempo inteiro. Foi bom você tocar nesse assunto, Vitor, porque a nossa atividade hoje, né, uma das principais atividades aqui na nossa loja é o livro. Sim. Como que anda o livro físico lá? O livro físico? O livro físico, a livraria física, como que é frequentada ela, com essa chegada da internet? Olha, em Oslo, mesmo com a internet, existe uma questão. As pessoas gostam do toque. Quando você tem um livro digital, não é a mesma coisa quando você usa o Kindle e abaixa, né? Faz o download de um livro e você vai no seu tablet ler o livro. Não é a mesma coisa quando você compra e toca no objeto, né? Eu acho que é uma questão do ser humano de posse. Você toca no livro e ele é seu, você é dono dele. Então eu vejo que as livrarias são lotadas o tempo inteiro. Lotadas. Isso de segunda a segunda. Eu vou muito, eu compro muito livro. É muito mais acessível e mais barato que no Brasil. Livros que aqui poderiam custar 500, 600. Normalmente eu compro os livros de design ou de arte. Lá você compra por 80, 60 reais. Então, existe uma taxa. O governo não cobra essa taxa no papel. Então, você pode importar e você não tem as taxas. Então, você pode vender num preço acessível. As livrarias são cheias o tempo inteiro. O tempo inteiro nós temos escritores em livrarias lançando os livros. Como eu estive na Livraria Cultura em São Paulo também, e vi muita palestra, workshop ali acontecendo, que eu acho bacana. E eu acho que no Brasil falta mais incentivo para a leitura. Quando você disse do custo, o custo começa, como nós temos uma revista, e nós sabemos o custo que é isso, desde mesmo o governo dando incentivo a determinado tipo de papel, aí fica muito além do poder aquisitivo do brasileiro. Sim. E nos livros não existe incentivo nenhum. Sim. Para as editoras hoje, elas sofrem muito com os encargos que ela tem. Porque não seria só o livro. Você imagina, por exemplo, uma editora expondo no AMB. Sim. O custo daquele espaço. Sim. Começa daí o incentivo do governo, que às vezes nem percebe e não tem uma pessoa que possa levar essas ideias de incentivo desde a feira, desde a exposição. Sim. Não é? Sim. Então, eu acho que esse é o diferencial das livrarias estarem lotadas lá na Noruega. Sim. Mas você falando isso para nós aqui, que eu sou um livreiro, eu fico feliz, porque eu ainda tenho esperança do Brasil chegar a esse ponto, de o brasileiro sentir o toque, como você disse,
o cheiro da celulose e o prazer de ter essa companhia, né? Sim, é uma Porque companhia. você tem ali a companhia de vários personagens, né? Sim. Autores famosos. Então você disse aí uma palavrinha assim de incentivo para que o nosso país, não muito distante, né, esteja nesse mesmo patamar. Mas eu perguntei, você falou do Paulo Coelho, mas e na música? Então, Oslo é uma cidade, é uma capital que vive de música. Nós temos vários festivais de música, nós temos festivais de arte em que durante 24 horas todos os estúdios e galerias ficam abertos para visita gratuitamente. Os museus são gratuitos no domingo, incentiva o público a sair de casa e entrar nos museus, as famílias. E os festivais de música acontecem durante todo o ano, concertos durante todo o ano. Às vezes você tem a Madonna cantando, depois você tem o Bon Jovi, depois você tem não sei quem. Enfim, todos passam por ali, inclusive os brasileiros. A Adriana Calcanhoto esteve lá e outros brasileiros estiveram lá anteriormente. E quem organizava a apresentação da Adriana foi uma equipe de um festival que se chama Última. E um dos membros dessa equipe é um escritor norueguês casado com uma colombiana, meia belga. Ela é desenhista, ela desenha, ela é produtora também, e ele é escritor. E eles conheciam a Adriana Calcanhoto por terem estado no Brasil, e ele sugeriu a Última que trouxesse. Eu gostaria que fossem outros brasileiros cantar na Noruega, porque nós temos inúmeros talentos aqui no Brasil, cantores maravilhosos. Foi a Adriana, eu gosto da Adriana, mas não é a minha predileta. Mas esteve lá e há uma receptividade do público, a maioria a frequência maior foi brasileira, mas foram alguns, claro, público norueguês, por curiosidade, para ver. Mas nesses festivais, no Última, vêm cantores do mundo todo, desde cantores tribais africanos, ou de uma província pequena da África, no sul da Índia, no norte da Austrália, eles trazem para Oslo. E esse festival é uma semana inteira, às vezes ele vai até mais do que isso, ele vai por semanas. E eles trazem e querem mostrar, como tem o Festival de Cultura, onde todos os países, ou quase todos os países do mundo, mostram a sua cultura, através da dança, canto, que acontece paralelamente ao Última, a esse festival. Esse pé na Noruega e aqui no Brasil, e você, como artista, você tem a sua atividade lá e aqui. E Sim. Quando você vem ao Brasil, você fica um tempo na sua cidade de Gás. Parece que você desenvolve também design de interiores. Isso. É isso, a sua Também. atividade Também. temporária. No Brasil eu faço, a maior parte eu faço design de interiores. Que é o que eu também gosto muito de fazer, porque é um trabalho que demanda todo um esforço, porque eu tenho que usar toda a minha experiência de vida de palco, de espaço, de iluminação, para dentro de um espaço, entender das pessoas, porque nós fazemos esses espaços para o conforto visual, conforto físico, a ergonomia, para a pessoa se sentir bem, para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Enfim, esse é o trabalho, não é para ficar chamando a atenção, mostrar para as pessoas, olha que luxo, que coisa maravilhosa, não é isso. A gente monta espaços que as pessoas, espaços artísticos até, são cenários, né? Até às vezes eu falo, o que você faz? Eu falo, eu sou cenógrafo de espaço. Você aproveita o espaço? Eu aproveito o espaço e dou vida para ele dentro da necessidade do dono do espaço, ou para quem esse espaço vai servir. Né? E gosto muito de usar todo o meu conhecimento, desde cromoterapia, gosto de fazer clínicas, gosto de quartos hospitalares. Eu gosto que esse trabalho tenha uma função necessária, importante, vital para aquele espaço, que seja realmente bem utilizado e apropriado de forma adequada.
Vitor Mônico Truzzi, mas foi muito bom conversar com você aqui na nossa livraria. E toda vez que você vem da Noruega, você sempre dá uma passada aqui. E hoje presenteou os nossos telespectadores com tanta informação. Fico muito feliz de você bater esse papo com você. Eu que estou muito feliz de estar aqui, ver sua preocupação em estar sempre informando Marília, sempre trazendo novas ideias, desde a concepção da sua loja, que é uma ideia inovadora, é uma multiloja, né? Diferente do que a gente encontra no Brasil, existem poucas. A sua livraria, agora seu programa de televisão, a sua revista, eu que dou parabéns, eu gosto muito de Marília. É um prazer estar aqui, eu me formei em Marília, eu estudei em Marília, eu sou de Garça, mas eu estudei aqui. E eu estou sempre contente de estar aqui e agradeço o seu convite e estou sempre às ordens. Muito obrigado. Obrigado a você. Conversamos com Vitor Mônico Truzzi, da cidade de Garça, morador da Noruega, trouxe tantas informações culturais, artísticas para a nossa cidade. Olá, eu sou o sommelier Luiz Escolto e estou aqui mais uma vez para conversar com você sobre o universo do vinho. Hoje eu preparei uma nota que vai tratar da questão da harmonia da comida com um vinho chamado vinho leve. Mas eu preciso te trazer algumas características deste vinho para que você possa aproveitar essa informação e isto ficar bem prático na hora de você selecionar a compra do vinho. A primeira questão que a gente teria que pensar é qual é o papel do vinho à mesa. Mas e vinho tem lá papel à mesa? Eu vou te explicar. Fundamentalmente, eu diria o seguinte: a finalidade é refrescar os sentidos, né? Visão, a nossa audição, o nosso olfato, o nosso paladar, né? O nosso tato. Todos esses sentidos são refrescados com a presença do vinho. E tem uma outra finalidade: oferecer um contraponto à comida, especialmente à comida que tem sabores mais marcados. Em outro programa, nós já comentamos sobre essa questão. Eu te diria o seguinte, retomando o assunto dos vinhos leves. Os vinhos leves têm condição, sim, de te propor uma boa harmonização com qualquer prato. Eu trouxe aqui para a mesa 2 exemplos que são possíveis de se trazer como possibilidade. Normalmente, os vinhos leves são vinhos brancos, vinhos claros, de uvas claras, né? Eu tenho aqui o exemplo dessa garrafa, cuja uva moscato, uva moscatel, é um demi-seco fino, né? Uma proposta de vinícola brasileira que tem esta preocupação, trazer um vinho leve com uma cor agradável, né? A garrafa pode não te ajudar muito, mas aqui tem uma preocupação do fabricante em jogo em proteger o produto antes que você consuma. Mas uma vez aberta essa garrafa e trazendo o líquido maravilhoso para a taça, você vai ver que ele é mais limpo, ele é cristalino, ele é transparente. E uma outra opção, no caso da nossa cultura brasileira do vinho, eu diria que o vinho rosé pode caber muito bem, independente da proposta alimentar que esteja em jogo, né? São todos vinhos com uma percentagem de álcool baixa. Pode-se observar, conforme a indicação do fabricante, 11%. E o rosé também 11%. Então agora, com esta informação prática, estou te dizendo algo importante. Os teores alcoólicos dos vinhos leves são inferiores a 13%. O que quer dizer isto? São leves, inclusive por conta do teor alcoólico. Acima disso, eles entram em outra classificação.
Então, os tons mais pálidos, mais claros, pode-se dizer, a gente chama tudo isso de branco, mas você tem o palha, você tem um palha mais intenso, você tem um verde bem clarinho, né? E uma das possibilidades é este vinho, uva moscato, por exemplo. A uva Riesling, muito utilizada também para esse tipo de vinho, que pode acompanhar aí desde queijos, frutos do mar, entradas quentes e entradas frias, pode trazer uma excelente contribuição. Isso vale também para o vinho rosé. Agora, você vai me dizer assim, não, mas eu estou querendo um vinho mais espumante. Será que eu teria uma opção, sendo também o critério um vinho leve? Sim, o vinho de uva Prosecco, espumante Prosecco, né? É uma boa proposta. No Brasil nós temos excelentes produtos de várias vinícolas. Agora vou te colocar uma característica para a gente fechar um pouquinho esse assunto, essa conversa. Nós temos vinhos leves no Velho Mundo e no Novo Mundo. Quando eu falo em Velho Mundo, eu estou falando de países como França, Itália, Noruega, estou falando de Áustria, de Espanha, de Portugal, de Itália. Como é que é a característica desse vinho lá? Ele tem uma percentagem menor de álcool, como já foi dito. Ele tem um corpo mais leve. Ele é um pouco mais ácido. Isso também tem relação com características específicas do solo. E são regiões onde o teor de sol é menor, né? Eles são vinhos que têm uma durabilidade maior, são vinhos mais resistentes à oxidação, né? E fazem um envelhecimento em garrafa também muito bem. Agora, no chamado Novo Mundo, né? Onde está aí o Brasil, a Argentina, Estados Unidos, Nova Zelândia, África do Sul e Austrália. Nós encontramos um vinho leve também aí, claro que encontramos, mas ele tem um teor de álcool um pouquinho mais elevado. Grande característica dele é o corpo, é um vinho muito mais encorpado. E também a sua acidez é um pouco menor, é perceptível uma acidez, mas ele é um pouco mais leve, mais suave em boca. Tem aromas um pouco mais robustos, são vinhos mais frutados, pode-se assim dizer. E, normalmente, as melhores degustações coincidem com vinhos chamados jovens, os vinhos que têm idade de 5 anos para cá. São características de vinhos que podem te auxiliar na aquisição de um vinho leve para fazer uma boa harmonização no cardápio que você escolher. O recado de hoje é mais ou menos este. Espero que você possa utilizar da melhor maneira possível. Muito obrigado e até a próxima. Olá, eu sou a Aline Cravo e estou aqui para falar dos livros mais procurados da nossa livraria. Para começar, um livro que deu origem ao filme que foi vencedor de um Oscar. Para Sempre Alice vai contar a história de uma professora universitária que descobre que tem o mal de Alzheimer. Então, no livro narra a luta dela contra a doença, pois ela tem medo de perder todas as suas lembranças e todos os seus entes queridos. Um livro lindo, lindo mesmo. Super bacana, vale a pena você conferir. Outro livro, baseado em fatos reais e que também virou filme, é A Teoria de Tudo, escrito pela Jane Hawking. Ela vai contar a história de seu esposo, Stephen Hawking, um famoso físico que, devido a uma doença, ficou inabilitado de alguns movimentos motores. O livro conta o casamento deles e a luta que foi, mas também fala muito de superação e do amor. Muito bacana, vale a pena você conferir. E para se desapegar um pouco das coisas antigas, eu tenho aqui o livro A Mágica da Arrumação. Ele vai te auxiliar a arrumar sua casa de um jeito que você não esperava. São técnicas muito simples e bem bacanas para você arrumar sua casa, seu escritório e deixar tudo muito lindo. Outro livro bacana que eu tenho para indicar para vocês é O Pequeno Príncipe, só que agora é a versão para colorir. Um livro muito lindo que tem várias imagens e cenários dos personagens do livro do Pequeno Príncipe. Então, venha pegar o livro, se divertir e se desestressar.
Agora um livrinho infantil é o Malala, a menina que queria ir para a escola. Vai contar a trajetória da Malala, a menina que ganhou o Nobel da Paz. Voltado para criança, é claro, então a linguagem é super simples, é um livro muito bonito, muito bem ilustrado. E para finalizar, eu tenho uma dica super bacana do nosso sebo cultural. É o livro da Agatha Christie, O Caso dos 10 Negrinhos. Um livro muito interessante, foi um dos maiores sucessos dela. Conta uma história de muito suspense, mistério, super bacana. Vale a pena você conferir aqui no nosso sebo cultural. Eu fico por aqui. Sou a Aline Cravo e espero vocês no próximo programa. Como eu disse, o nosso programa realmente está imperdível. As indicações de Aline Cravo, os mais vendidos, aqueles da revista Milano Store. O nosso sommelier, como sempre, com aquela categoria, conhecimento sobre o vinho. E o nosso entrevistado, quantas informações, o país onde ele mora, Noruega, é um pé na Noruega, outro em Garça, porque é a sua terra natal. Conto com você para acessar o nosso site milane30horas.com.br. Termina aqui mais um programa na livraria. Conto com você na próxima semana. Machalana, bem longe se vai, navegando no remanso do rio Paraguai. Machalana sem querer.